Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Ei, boa noite. Pode tirar esse retorno aqui. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Pergunta para o seu irmão se ele está bem. Pega na mão dele assim, você está bem? Olha no olho dele, pergunta se ele está bem. Que bom ter você aqui. Que alegria ter vocês aqui nessa noite. Eu espero que tudo que acontecer aqui vá além da expectativa do seu coração. Amém, irmãos? Porque Deus é bom, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Deus é bom? Deus é bom! Apesar de nós, né, irmãos? Ele é bom, ele é sempre bom. Sempre bom. Todos os dias você pode experimentar a bondade e o favor de Deus. Basta que você queira. Se lembre que esse tempo é um tempo pago. É o tempo da graça. Desde quando Cristo morre naquela cruz, Ele pagou por esse tempo e instituiu um novo tempo. Ao invés de ser o tempo da lei, onde o homem fazia para merecer, a gente vive o tempo da graça, que a gente é abençoado sem merecer. Então, quando você é abençoado, quando você comeu hoje, quando você respira, quando você acordou vivo, quando você nasceu, quando você tem dinheiro para comprar uma roupa, tudo que você tem, não é porque você merece, é porque Ele é o quê? Ele é o quê, irmãos? Ele é bom. É tudo por causa da graça dEle. Por merecimento, nenhum de nós nem aqui estaria. Tudo é porque Ele é bom. Então diga para o seu irmão assim, Deus é bom, apesar de nós. Glórias a Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, é o quarto evangelho da Bíblia, do Novo Testamento. Nós vamos ler o último capítulo do livro de João, capítulo de número 21. Quero registrar a presença aqui da mãe do Davi Luiz e do pai também. Que lindo estar aqui com a gente. Aplaudo o Senhor pela vida desse casal abençoado. Alegria ter vocês aqui. Sintam-se em casa. Fazem uma obra social fantástica. Já ajudaram resgatando vidas. E glória a Deus pela ajuda de vocês. Foi muito útil lá. Inclusive, muitas daquelas bolas que foram doadas foram parar lá na África, para as crianças da África, tá vendo? Atravessou o continente. Alegria ter vocês aqui, tá? Sintam-se amados neste lugar. João, capítulo de número 21. Aleluia. Então vamos lá. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Jesus a Pedro, disse-lhe Pedro, vou pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite não apanharam nada. Diga comigo, não apanharam nada. Isso é importante sabermos. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E eles disse, lançai a rede para a banda da direita do barco, e achareis. Lançaram, pois, já não o podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se romperam a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era Senhor.
Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de ter jantado, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele: sim, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Até que por enquanto. Estou dando um barulho aí. Feche os teus olhos. Reclina a tua cabeça. Fale com o Espírito Santo nesse momento. Peça a Ele que fale ao seu coração. A fonte, ela é inesgotável. O balde está debaixo da fonte. Mas o que às vezes precisa é tirar a tampa. Tire a tampa, que é o seu próprio coração, e fala: Espírito Santo, fale comigo. Abra a tua boca e comece a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, nós acabamos de ler a tua palavra, mas nós sabemos que melhor do que a leitura é a revelação, e melhor do que a revelação é a prática da palavra. Portanto, Espírito Santo, fale ao nosso coração, revela-nos o que o Senhor quer de nós essa noite. Nós queremos sair daqui melhores do que entramos, e o Senhor pode fazer isso. Portanto, fique extremamente à vontade. Eu sei que o Senhor já está à vontade no louvor, tempo de avisos, mas que o Senhor esteja também à vontade nessa palavra. Que sejamos alcançados pela tua palavra, ainda que seja por uma frase, ainda que seja por uma palavra, ainda que seja por um texto, mas que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que entramos. Precisamos sim da tua ajuda. Portanto, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Digam graças a Deus. O tema dessa mensagem é: temos responsabilidades. É muito fácil a gente viver uma vida de crente. Preste atenção nisso aqui, irmãos. É muito fácil viver uma vida de crente. Vir para a igreja, ser plateia, está passando por uma luta, vai orar. Mas é um desafio para nós, e é o objetivo que o Senhor nos salvou, viver uma vida de cristão. Viver uma vida de crente, você é plateia, mas viver uma vida de cristão, você é o espetáculo. Viver uma vida de crente, você vem e assiste um culto, mas viver uma vida de cristão, você presta o culto. Viver uma vida de crente, você faz como Jesus disse a Pedro: cingias-te a ti mesmo. Estava dizendo o seguinte: você faz o que você quer, mas viver uma vida de cristão, você faz o que Ele quer. Viver uma vida de crente, você fica no pé da cruz buscando tudo aquilo que Ele que subiu pagou por você. Mas viver uma vida de cristão é quando você sobe a cruz para que outros recebam no pé dela. Viver uma vida de crente é quando você tem Jesus apenas como seu Salvador, como a gente sempre diz aqui. Mas viver uma vida de cristão é quando você tem Jesus como seu Senhor. Viver uma vida de crente é quando você diz: eu tenho meu livre-arbítrio e ainda bate no peito. Viver uma vida de cristão, você é prisioneiro de Cristo. Está dando para vocês entenderem a diferença? Viver uma vida de crente é ser namoradinha de Jesus, mas viver uma vida de cristão é ser noiva de Cristo. Tem muitos crentes que estão vivendo como namoradinha de Jesus, e pasmem, as noivas ficaram no arrebatamento, imagine as namoradas.
Então nós precisamos entender que todos nós, como salvos, temos responsabilidades. Todos aqui, que é salvo em Cristo, foi salvo por um propósito, foi salvo por uma missão, foi salvo por uma responsabilidade, e não é tempo de brincar com ela. Tem pessoas aqui no nosso meio treinadas, capacitadas, preparadas, e que encheu o coração de Deus um dia de expectativa, mas quem sabe algum tempo atrás disse eu vou pescar e não voltou mais, e até hoje está pescando, porque às vezes quando a gente lê o que nós lemos aqui, Pedro dizendo eu vou pescar, e os demais discípulos dizendo para ele assim, também vamos contigo, pensa que era uma mera pescaria, mas não, irmãos. Quando Pedro fala eu vou pescar, ele estava dizendo assim, eu vou voltar para a minha velha natureza, eu vou voltar para os meus projetos pessoais, eu vou voltar para a minha vidinha. Agora você imagine um investimento de 3 anos na vida de um homem, na verdade de 12, mas eu destaco Pedro aqui porque é ele que encabeçou o projeto de ir pescar. Um investimento de 3 anos, meus irmãos, que nós podemos multiplicar nos dias atuais por um investimento de 30. Por quê? Porque hoje a gente investe em alguém, às vezes em 2 noites com algum treinamento. Pedro e os demais discípulos foram investidos neles 3 anos de 24 horas, 3 anos ininterruptos, 3 anos de tempo integral, onde eles abandonaram tudo, como a gente lê um pouco no início, lá no início dos evangelhos, para seguir a Cristo. Agora você imagina, depois de todo esse treinamento, todo esse preparo, ainda mais Pedro, que destacava mais entre os 12, ainda mais Pedro, que lá em Mateus 16, o próprio Jesus fala para ele, olha, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, eu vou começar em você. Não que Pedro seria a pedra, mas seria aquele que começaria a igreja. Tanto é que lá em Atos 2, ele de fato começa a igreja. E Pedro agora, por uma distração, ele decide pescar. Ele fala assim, eu vou pescar. Se lembre que pescaria para Pedro era uma profissão. Ele vivia da pesca. E talvez você está aqui nessa noite e você tem o seu voo pescar. Talvez você está vivendo o seu voo pescar. Pastor, como? Quando você tem tempo para suas coisas, não tem tempo para Deus, irmão. Quando você dedicava muito mais tempo servindo a Deus e hoje 0. Quando você não se importa mais com o seu horário de trabalho, uma vez que você está ganhando dinheiro, e às vezes nem se preocupa com a sua responsabilidade, e que todos nós temos. Querido, depois dessa ministração, você pode continuar da mesma forma. O que eu não posso aqui é ser omisso. A gente está vivendo um tempo de muito esfriamento, e ele é bíblico. O próprio Jesus, ele disse em Mateus 24, que o amor de muitos esfriará. Mas glória a Deus que Ele não disse o amor de todos, e que você não se inclua nesses muitos, que eu não me inclua nesses muitos, porque nós precisamos no mínimo nos constranger pela obra da cruz. Nós precisamos no mínimo sermos constrangidos por tudo que Cristo fez por nós, irmãos. E onde está o nosso nível de responsabilidade e compromisso? Onde às vezes um jogo de futebol nos tira de um culto, nos tira de uma atividade que temos responsabilidade e compromisso. Onde os crentes estão pensando que a alegria da terra é maior do que a alegria de Deus. Eu sou de um tempo onde pregaram para mim o seguinte evangelho: o mundo aí fora precisa de futebol para se alegrar, eu preciso de Cristo. Eu até torço por um time, nada errado, mas se ele ganhar ou perder não muda nada, porque eu tenho Jesus na minha vida. E o dia que uma pessoa falou isso para mim, isso me impactou muito, porque é o que eu precisava. E uma outra pessoa que foi até o meu primo um dia lá em Belo Horizonte, ele disse para mim, para onde você vai hoje? Era no sábado, eu já contei isso aqui. Eu falei, eu vou para a Fantasy, que era uma danceteria na época. E ele já cristão. E ele disse, pois bem, você vai para a Fantasy hoje e amanhã. E eu trabalhava na CEMIG na época. E no domingo eu estava escalado para trabalhar. E eu disse para ele, amanhã eu vou trabalhar, eu estou no plantão. E ele me perguntou assim, a alegria que você tem hoje, cheio de expectativa, para ir para a Fantasy, é a mesma alegria que você vai ter domingo, indo para trabalhar amanhã? Eu disse, claro que não.
Aí ele diz: pois bem, a minha alegria de hoje é a mesma de amanhã, porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Então para mim não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado, se é domingo, se é carnaval, se é virada de ano, se é praia, não importa bebida, não importa nada, eu tenho um Cristo dentro de mim. Aleluia. E aquilo também me impactou. Mas hoje parece que os crentes estão preocupados muito mais com o que é exterior do que o que é interior. Tem crentes postando sextou. Qual é o problema de sextar? De sabadar, domingar, segundar, terçar. Se nós temos Cristo dentro de nós, não importa o dia, não importa o que acontece do lado de fora. Mas sabe onde está o problema, irmãos? Crentes mal resolvidos. Porque quando a gente está resolvido por dentro, o lado de fora consequentemente é resolvido. Por isso que Paulo vai dizer: por isso nós não desfalecemos, ainda que o exterior se corrompa, o interior continua de glória em glória. Quando você é um cristão, você entende que o que importa para nós não é o que é temporal, mas é o que é eterno, meus irmãos. Mas a gente precisa tomar uma decisão: ou a gente está brincando de ser crente, ou a gente está levando o cristianismo a sério. Parece que tem muitos crentes voltando ao vinde a mim, mas poucos estão vivendo o negue-se a si mesmo. É claro que o vinde a mim, querido, é bíblico e faz parte do processo, mas não é o propósito. Tem muita gente vivendo o processo, mas não chegaram no propósito. O processo tem a ver com onde, mas o propósito tem a ver com quem. Por isso que Pedro disse assim: para quem iremos? Não é para onde iremos. Cada um de nós, escute, cada um de nós foi chamado para uma missão, para uma responsabilidade, para um propósito. E é claro que cada um de nós passa por um processo. A igreja, que era para estarmos aqui apenas pregando para não crente, a gente fica a vida inteira pregando para crente. Mas por quê? Porque é necessário manter pelo menos os crentes firmes. Mas não era para ser assim. Você como pai e como mãe sabe disso. Se você tem um filho menino e um maduro, você se preocupa mais com o menino, porque o maduro você entende que já cresceu. Filho maduro assume responsabilidades. Filho menino, nós temos que ter responsabilidade com ele. E quantas vezes nós assumimos responsabilidades com os meninos e investe o nosso tempo nos meninos? Não que não seja necessário, mas nos falta tempo para buscar mais meninos, para que se tornem homens também. A igreja está muito presa em si mesma, quando na verdade tem muita alma para ganhar, tem muita vida para ganhar, mas nós precisamos crescer. Por quê? Porque filho menino não gera filho. Um menino de 5 anos, uma menina de 5 anos, 6 anos, 7 anos, não gera outros filhos, não tem condição de uma próxima geração. Mas quando crescem, reproduzem. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos crescer. Porque se a gente cresce, a gente reproduz. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Registrar a presença da pastora Angélica, do pastor Lelso aqui, mas os irmãos que estão aqui estão com a gente também. Que alegria, vieram lá de Três Rios, tá, gente? Só para você depois não falar que Santa Luzia é longe, tá? Quem entendeu? Quem entendeu? Cada um de nós, escute, cada um de nós aqui, eu me incluo, temos uma missão, temos uma responsabilidade. E Deus é bom, Ele nos pesca com o vinde a mim. Ele nos chama através do vinde a mim. Mas depois que Ele começa a relacionar com a gente, Ele quer nos levar ao negue-se a si mesmo. O vinde a mim é porque cada um de nós precisa de fato ir até Ele. Mas não para no vinde a mim, o propósito é o negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É a nossa missão, é a nossa responsabilidade. Enquanto houver um perdido, Deus precisa de nós. Irmãos, preste atenção. Lá em Mateus 25, fala da parábola das 10 virgens, já citei um pouco sobre isso aqui. E é interessante que as 10 eram virgens.
Jesus não está falando de 5 prostitutas e 5 virgens. Jesus não está falando de 5 perdidas e 5 achadas. Não, Jesus está falando de 10 achadas. 10 crentes. 10 pessoas que entenderam o Evangelho. Escute, que chegaram à estatura de maturidade. Chegaram à posição de noiva. E quando um crente chega à posição de noiva, só falta uma coisa, irmãos: o casamento. Quando um crente chega na posição de noiva, ele chegou no nível do propósito aqui na terra. E essas 10 eram virgens, isto é, já estavam como noivas. Só faltava agora o noivo chegar e acontecer o casamento como vai acontecer. Mas o texto diz que 5 delas ficaram despreparadas. Essa parábola, se você observar bem, ela está se cumprindo nos nossos dias. Pessoas que já se derramaram no Senhor, pessoas que já se entregaram no Senhor, pessoas que chegaram nessa posição de noiva, dando o melhor, servindo mais comprometida, amando Deus, fiel nos seus dias, fiel nas suas ofertas, investindo no reino, não faltava de um culto, lia a Bíblia todo dia, orava todo dia, ganhava alma todo dia, chorava na presença de Deus. Muitas delas, onde estão? É uma parábola que está se cumprindo. Irmãos fervorosos, comprometidos, servos de Deus. E por um descuido da vida fez como Pedro: eu vou pescar. O vou pescar, meus irmãos, se chama distrações. Distrações por algo temporal, distrações que não vão nos levar a nada, mas a gente às vezes só vai conseguir ver isso lá na frente, depois de tanto tempo perdido. Qual é o seu chamado, meu irmão? Talvez você tenha um chamado que Deus separou exatamente você para fazer isso. Você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso. Talvez tenha uma alma. Tem gente que não crê dessa forma, mas eu creio. Talvez tenha uma alma que, se você não ganhar, ninguém vai ganhar. É uma pessoa que Deus estrategicamente ganhou você para ganhar essa vida. Talvez tem coisas que você está fazendo que é a sua pescaria, irmão. Eu espero que você esteja entendendo. Eu gosto mais de pescar. Mas nós estamos falando aqui de distrações. Não estou falando de você se divertir, estou falando de distrair por aquilo que você pensa ser prioridade. Tem pessoas que estão dando preço naquilo que é para dar valor, e está dando valor naquilo que é para dar preço. E o mais trágico disso, irmãos, o mais trágico disso é que muitas dessas pessoas, é claro que eu não vou aqui generalizar, acontece na vida delas exatamente o que aconteceu na vida de Pedro. O texto diz para você e para mim que quando ele falou eu vou pescar, ele levou 6 com ele. Normalmente as distrações levam alguém. Normalmente leva pessoas próximas. Normalmente leva as pessoas que você um dia as inspirou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Estou falando com cristãos maduros aqui. Aquela pessoa que sempre olhou para você como inspiração, só que quando você toma a decisão errada, ela também vê isso como inspiração, achando que você está fazendo certo. Pessoas que você tem poder de influência. Pedro teve poder de influenciar 6. O texto diz que ele influenciou, não foi uma parte dos discípulos, não. Ele influenciou todos os discípulos que estavam com ele no momento. De tão tamanha era o poder de influência dele. E quando ele fala eu vou pescar, ele leva com ele 6. E aí a gente acompanhando o texto, que serve para a nossa vida, para a gente pensar nisso. Quando ele vai pescar, o texto diz para você e para mim, que ele pesca a noite inteira, e não apanha nada. Para quem aqui é pescador como eu, profissional, não estou brincando não, estou falando sério aqui. Ainda que eu não faço disso uma profissão. Eu sou bom de pesca. Eu pesco há muito tempo.
em alto mar. Para quem sabe o que eu estou falando, o Galileu está rindo ali, tipo assim, eu concordo, porque já pescou comigo em alto mar. Para quem sabe de pescaria aqui, sabe que pescar à noite pega peixe maior do que de dia. Primeiro ponto. Os carnívoros, os peixes maiores, comem mais à noite. Segundo ponto. A pescaria, quanto mais em águas profundas, preste atenção. Quanto mais em águas profundas, tende a pegar peixes maiores. Quanto mais raso, peixes menores. Até porque peixe grande em águas rasas, ele encalha. E é exatamente por isso que está cheio talvez de peixe grande aqui, encalhado. A vida não rompe. Porque ao invés de mergulhar no fundo, fica no raso de Deus. E a vida parece que não rompe. Não anda. E não é maldade de Deus não, é a bondade dele. Às vezes ele permite isso exatamente para a gente acordar e entender qual é a nossa missão, qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso compromisso e voltar para a rota. Deus, ele é sempre bom. Às vezes a gente não consegue interpretar a ação de bondade dele em algo que parece que é ruim para a gente. Quem está entendendo, irmão? Amém. O texto diz então que eles foram pescar à noite, no momento de peixe grande, e eles foram pescar em alto mar, no lugar de peixe grande. Só que o texto diz para nós também que eles pescaram a noite inteira, irmãos. Eles não apanharam nada. Não teve um peixe para contar a história, nem para remédio. A noite inteira não apanharam nada. E aí Jesus, ele vem dando uma lição para Pedro. E é sobre isso que a gente precisa refletir também. Da gente parar de pensar que é na nossa força que a gente prospera. Que é trabalhar mais que prospera. Que é o quanto você luta com a sua própria força. É o quanto você dedica mais tempo aos seus negócios. Não, querido, quando você entende a graça, você vai entender que não é porque você merece, é porque Ele é bom. Não que a gente não tenha que trabalhar, mas nós não podemos negociar as nossas responsabilidades. Todos nós, talvez aqui, precisam trabalhar. Não é questão de não trabalhar. A questão aqui, a mensagem é: estamos negociando as nossas responsabilidades, estamos negociando o propósito, estamos negociando o nosso compromisso, estamos negociando o nosso chamado, de olho no temporal e esquecendo o eterno. Parece que estão pensando que o eterno não vai chegar, mas vai chegar. Ainda que não seja na sua geração, mas um dia a Bíblia diz que todos nós compareceremos no tribunal de Cristo para prestar as nossas contas. E não para ser salvo ou não, porque nós somos salvos em Cristo, mas quanto à nossa missão, quanto à nossa responsabilidade, o nosso compromisso, o propósito que fomos chamados. Aleluia. E se você perguntar para mim o que faz um crente virar isso, é a falta de confiança no Pai. Porque quando você confia no Pai, você vai entender que você tem um Pai que não é o quanto você trabalha para ser seu, é você se apropriar de tudo que Ele tem e já é seu. Aleluia. E quanto mais você se entrega a Ele, quanto mais você se dedica a Ele, não Ele mais vai te dar, mas você mais vai possuir, porque já é seu. Não é questão de barganhar com Deus, mas é questão da gente entender o propósito e saber que dentro desse propósito tem tudo que a gente precisa, e não é por muito trabalhar. Quer ver um texto? Mateus 6,33, buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. A gente está pensando que é na força do nosso braço, irmãos. Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia. Esse texto por muitos é mal interpretado, porque as pessoas interpretam assim: então eu não posso confiar em ninguém. Não, você precisa confiar em pessoas sim. Você precisa confiar nos seus funcionários, confiar em uma funcionária que você coloca na sua casa, confiar no seu esposo, confiar no seu... É claro que a gente tem que confiar no homem. O texto está dizendo outra coisa para nós. Ele está dizendo assim: maldito, vamos completar o texto, a gente vai entender. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua própria força. Ele está dizendo que é maldito. Se é maldito, não é bendito.
aquele que confia em si mesmo. Foi o que Pedro fez. Não, vamos pescar. E pescaram a noite inteira, em lugar de peixe, em momento de peixe grande, não pegaram nada. Jesus falou assim: deixa eu quebrar tudo aqui, deixa eu quebrar todo o paradigma na mente deles e mostrar para eles que não é assim. Jesus já tinha ressuscitado, encontra com eles, fala: vocês têm alguma coisa para comer? Porque Ele era o próprio Deus em revelação, principalmente depois da ressurreição. E sabia que eles tinham se aprontado. E sabia que o que Pedro estava fazendo não era o propósito. E aí Jesus fala: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus já sabia da resposta. E aí eles falam: não, Senhor, nós não temos nada para comer. Nós pescamos a noite inteira, nós não apanhamos nada. A noite inteira, em alto mar, tudo contribuindo para dar certo. Você é alguém que, quem sabe, já montou um negócio, um empreendimento, um trabalho, ou entrou numa empresa e pensou: vai dar tudo certo agora. E parece que a coisa não vai. Não é porque Deus é mau, pelo amor de Deus. Ele é sempre bom. Mas mesmo no tempo da graça existe a disciplina de Deus, porque Ele nos ama. E um pai que ama filho, corrige-nos. Uma mãe que ama, corrige. A correção acontece sim no tempo da graça. O juízo não, mas a correção sim. E aí Jesus fala assim: então vocês não têm nada para comer? Então faz o seguinte, lança a rede de novo, porém do lado direito. E a Bíblia diz para nós que eles pegam o barco de novo, e eles andam quase 200 côvados. Vocês querem ter uma noção desse espaço? Quase 200 côvados, deve dar 200 côvados dá 200 metros, perdão, 90 metros. 200 côvados, 90 metros. Quase 200, vamos imaginar que seja 80 metros. Ok? Daqui, desse telão, até lá na porta, são 30. Então eles foram para dentro do mar, vamos imaginar 3 tantos desses, daqui até no final do estacionamento. Quem já foi à praia aqui sabe que tem lugares, tem praias que você anda esse trecho todo sem ter que nadar. Não todas as praias, a minoria. Mas tem praia que você anda esse trecho. Eu fui uma, não sei se foi Maceió, que o pessoal estava longe. Onde foi aquela praia, amor, que eu achei que você estava afogando lá? Hã? Não, foi a Érica, Zé Antônio, a Alessandra, uma turma. E eu dormindo na rede. Quando eu acordei, mas eu vi ela tão longe. E ela, o Mateus, a turma, eu comecei a gritar de desespero. Mas eles estavam tudo assim, ajoelhados, batendo papo lá, só com a cabeça de fora. E na minha mente ela estava com a água até aqui. Essa praia tinha os 90, não tinha? Então você imagina, uma praia de 90 metros, talvez tenha isso aqui de água, não tem como ter peixe grande. Mas o que Jesus fez? Fez um milagre, irmãos. Tanto é que essa pesca é considerada na Bíblia como um milagre. E eles pegaram 153 grandes peixes, onde não havia nenhuma condição humana, natural, para pegar peixe. E quando você vai à praia e vê aqueles peixinhos nadando ali na beira da praia, é aquilo mesmo, não passa daquilo. Se você pensar, andar um pouquinho mais, você vai ver algum assim. Mas eles pegaram na beira da praia, que é lugar de peixes pequenos, de dia, que é o horário de peixes pequenos, 153 grandes peixes. Jesus queria ou não queria dar uma lição para eles? Queria ou não queria, irmãos? É a mesma lição que Ele quer dar para nós aqui nessa noite, porque Ele continua o mesmo. Dizer para você que não é o seu pescar que te prospera, mas o que te prospera é quando você obedece o propósito. O que te prospera é quando você entende o que Ele pode fazer por você, você acredita nisso e você marcha sobre isso. Você avança sobre isso. É quando você entende que o seu chamado não foi apenas para te salvar, até porque você não era bom, você não era merecedor, nem eu. Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas vem de... E aí no 9 ele fala assim: e não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então a sua salvação
não tem nada a ver com você. A minha salvação não tem nada a ver comigo. A minha salvação, escute, a minha salvação, eu já vou encerrar. A minha salvação e a sua salvação não tem nada a ver com a gente. Escute, mas tem a ver com o outro. Jesus não salvou você por causa de você, Ele salvou você por causa do propósito. Cada um de nós aqui fomos salvos, não porque éramos melhores do que aqueles que ainda não são salvos, e que às vezes são seus amigos, às vezes são membros da sua casa, da sua família. Desencana quando você pensar que você foi salvo porque você era o melhor deles. Não, não, ele costuma pegar o pior. Ele nos salvou porque Ele acreditou que através de nós Ele vai salvar todos. Ei, Ele acredita em cada um de nós, porque Ele é Espírito, então Ele decidiu habitar em nós para materializar através de nós. Quando você abraça, é Ele abraçando. Quando você anda, é Ele andando. Quando você ama, é Ele amando. Quando você prega, é Ele pregando. Você precisa crer que é Ele que está falando aqui. Por isso que Ele decidiu habitar em nós, para se revelar através de nós. Por isso que Paulo vai dizer, encha do Espírito, porque você é cheio do Espírito, você é vazio de você. E quando você é cheio do Espírito e vazio de você, quem vive em você é Deus. Agora, quando você é cheio de você e vazio do Espírito, quem vive em você é você mesmo. Por isso que Paulo vai dizer também, eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou primeiro e por mim se entregou. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo, ei querido, o amor de Cristo nos constrange. Tem que nos constranger. Pagou a nossa dívida, morreu no nosso lugar, nos comprou. Perdão. Se eu comprei essa água, quem comprou foi a igreja, não fui eu, mas só para entender, ela é minha. Essa roupa está no seu corpo, você ganhou ou comprou? Esse relógio, Cleide, comprou ou ganhou? Comprou, é de quem então? Daí é meu? É meu ou seu? Por que é seu? O que você comprou? Essa Bíblia eu comprei há pouco tempo. Ela é de quem, irmãos? Ela é de quem, irmãos? É minha, por quê? Porque eu comprei. Esse boné que está na sua cabeça aí, Dani, é seu? Comprou? É seu? Quem tem carro lá no pátio? Quem tem carro no pátio, irmãos? Quem comprou o carro? É de quem o carro? É meu? É seu ou é meu? Por que é seu, irmão? Porque você comprou, com dinheiro, hein? Agora imagine o nosso Cristo que nos comprou com o sangue dele, irmão. Você é seu ou é dele? É simples. Paulo vai dizer também, em 2 Coríntios, eu temo que a parte de vocês, a simplicidade do Evangelho, é simples, fomos comprados por uma missão. Eu tenho meu livre-arbítrio. Que livre-arbítrio, irmão? Se você entendeu que você foi comprado, você não tem livre-arbítrio mais. Você não faz da sua vida o que você quer. Eu bem queria. Você acha que numa dia que estou lá em casa, lá dia de culto, dá vontade de ficar debaixo do cobertor, ainda mais no frio? Você acha que numa dia que não dá vontade de ler Bíblia, não dá vontade de orar, não dá vontade de nada? Você acha que já passou para minha cabeça sumir disso aqui e mudar para outro lugar? Eu sou humano igual vocês, irmão. Mas por que eu não faço isso? Não farei, em nome de Jesus. Porque eu sou prisioneiro de Cristo, irmão. E quem manda é Ele, Ele é o meu Senhor. Eu não tenho mais vontade própria. Só que todos nós devemos pensar assim. Por quê? Porque a cruz que me salvou é a mesma cruz que te salvou. O Cristo que me comprou é o Cristo que te comprou. É uma responsabilidade nossa, irmãos. E que muitas vezes, irmãos, você vai fazer exatamente o que você não quer fazer, mas Ele quer. Lembra lá em Mateus 26 que Ele fala assim: Pai, se possível for, antes da cruz, passe de mim este cálice. Ele terminou a oração aí, irmãos?
Sabe por que muitos não são salvos, irmãos? Porque a sua oração termina aí. Passa esse cálice para outro, que outro faça. Mas ele não terminou a oração dele, é por isso que nós estamos salvos aqui. Aí ele fala assim: todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. A gente aprendeu quando criança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é claro que muitas vezes a vontade de Deus, ela coincide com a nossa, e que bacana isso. Mas e quando não coincidir? O que você define? Que decisão você toma? E a gente cai na ilusão, irmão, vou encerrar, que quando a gente faz do nosso jeito, quando a gente trabalha mais, quando a gente negocia até as coisas de Deus sem perceber que está negociando, é que as coisas vão dar certo. Não, querido. O melhor lugar do mundo, vou terminar com essa frase. Tem muita coisa para falar aqui, talvez eu continue no outro domingo, porque o próximo é Festa Jeca, no outro. Presta atenção, irmãos. O melhor lugar do mundo não são as Ilhas Maldivas, não é Dubai, não é estar lá agora assistindo a Copa do Mundo. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Aleluia. Quer ter uma vida tranquila em todas as áreas? Viva no centro da vontade de Deus. Então nós vamos cear nessa noite, que seja uma ceia de reflexão, porque é aqui um dos momentos que nós temos mensais, que a gente faz memória, que a gente traz à memória o sacrifício da cruz, a compra, a moeda de compra, uma vida que nos comprou, e que dá essa garantia para todos nós, que nós não temos mais propriedade sobre nós mesmos. Eu estou falando para cristão. Crente não, crente é o morno que Jesus quer vomitar, é o meia boca, mas quem quer ser cristão de verdade, não tem vontade própria que prospere. Ele tem um Senhor. Que essa noite seja noite de reflexão, amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar. Aleluia.